A gente competiu com bandas seculares, a gente ganhou esse festival, saiu no CD do festival uma faixa nossa, que na época eu mesmo tinha produzido. E aí a gente era o dia do último ensaio. Nesse dia, a minha irmã não estava em casa, se eu não me engano. O meu pai estava trabalhando e minha mãe estava sozinha em casa. A minha mãe estava muito mal nesse dia. Eu lembro que ela estava no tanque lavando as roupas, né? Lavando as coisas. E eu me lembro que ela me fez um pedido. Ela falou, filho, fica comigo hoje que eu não estou me sentindo bem. E eu virei para minha mãe e falei o seguinte, não, eu não posso ficar aqui com você. Porque eu tenho que ir para o ensaio, porque eu tenho que gravar, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acontecer. E ela insistiu comigo, eu falei, não, eu não vou ficar aqui com você. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá, porque eu tenho um compromisso. Eu tenho que ir porque eu já tenho essa agenda. Eu me lembro que eu saí, eu peguei um ônibus, fui até a casa, na época, a minha namorada tinha uma namorada que morava perto do lugar de ensaio, peguei uma bicicleta que tinha lá. Uhum. E quando eu estava indo para essa empresa, né, que ficava numa rua principal, eu estava na pista, na ciclovia, sem nenhum tipo de carro passando na rua. Eu vi um ônibus lá longe. E quando eu cheguei justamente na frente da empresa, o ônibus simplesmente jogou o ônibus para cima de mim e me acertou em cheio. Nossa, mãe. Na frente da empresa. O baterista que estava lá me esperando e estava em cima, assim, me vendo, né, chegando, ele viu. E tipo assim, o ônibus dele não foi manobrar, ele não foi sair de um buraco, ele não foi ultrapassar, ele não foi fazer nada. Eu acho que ele foi para poder tipo me dar um susto, alguma coisa, mas ele me acertou. E eu tava com a mão no guidão e ele acertou a minha mão direita. Para quem toca teclado sabe que a mão direita é o coração de todo tecladista. E eu lembro que naquele dia ali eu experimentei talvez do pior dia da minha vida, do dia mais frustrante da minha vida, mas eu experimentei da mais pura graça de Deus. Porque todo mundo que desceu do ônibus para ver matou o garoto. Nossa. Só que quando ele me acertou de frente, porque ele me acertou de frente e não me acertou de lado, a frente do ônibus me acertou. Eu senti claramente como se alguma coisa me jogasse para o lado, para o meu lado esquerdo. E eu caí num gramado, assim. Só que quando eu levantei... Tanto que eu levantei. Eu caí e levantei. Eu sentia muita dor no meu ombro. E quando eu olhei para a minha mão parecia um saco, nossa, assim. Inchou na hora. E eu olhei, eu falei... A primeira coisa, a minha mão. A minha mão. Eu vou falar uma coisa para você. Eu olhei para minha mão, eu fiquei em estado de choque, né? Eu sei que um cara... Tinha um fiscal da empresa de ônibus dentro do ônibus, ele me pegou, me botou num táxi, o ônibus seguiu viagem, e eu fui pro hospital, né? Eu fui pro hospital e a primeira pessoa que chegou lá foi minha mãe, com meu pai. Porque esse meu amigo ligou pro meu pai e explicou o que tinha acontecido, explicou para onde eu tinha ido. E a única coisa que eu falava assim, minha mão, vou perder minha mão, vou perder minha mão, vou perder minha mão, vou perder minha mão. Minha mãe, calma, que você não vai perder tua mão. Calma que não vai acontecer isso e tal. E eu só pensava na gravação, eu só pensava no palco, eu só pensava na música, eu só pensava nessas coisas. E eu não conseguia enxergar o livramento que Deus tinha me dado, porque eu estava vivo. Uhum. E aí, quando foi fazer o exame, né, que o médico olhou, ele só balançava a cabeça. Eita. Ele só balançava a cabeça. Eu vou perder minha mão, vou cortar minha mão fora. E ele só balançava a cabeça e falou assim, procurem urgentemente... O cara é ortopedista. Uhum. Procurem urgentemente o especialista de mão. E eu perguntei assim, doutor, quebrou a minha mão? Ele falou, não quebrou a sua mão. Esfarelou os seus ossos. Aí o quê? Esmigalhou tudo. Não esmigalhou, não. Ele falou, a sua mão, o seu osso, o seu farofa. Virou uma farinha. Você sabe o que é uma farinha? Oxe, deixa o povo na enquete, vai. Virou uma farinha.
E não tinha especialista de mão no Hospital Naval. Jesus. E aí me mandaram para o Rio sozinho. Porque minha mãe estava doente, tinha as minhas irmãs, meu pai trabalhando. E eu fiquei 3 meses aqui no Hospital Marcílio Dias internado. E quando eu cheguei no especialista de mão, olha como é que são as coisas. 3 meses internado Internado. mesmo. Ah, Mas por quê? Jesus. Quando eu cheguei, eu fiquei numa ala que tinha um cara que tinha um problema na mão. E eu olhei para ele e falei, irmão, o que houve contigo? Que eu vi que a mão dele estava operada. Ele falou, não, aconteceu isso e isso com a minha mão e tal. E eu falei, e aí? Ele falou, não, poxa, o médico que está aqui é o cara do Rio de Janeiro. Esse cara, ele é o cara do Rio de Janeiro. E, pô, ele tem que ver o que ele fez na minha mão. Ele explicou o que tinha acontecido. Aí eu falei, nossa, graças a Deus eu tô aqui, louvado. Só para voltar atrás, nesse meio termo a banda parou, perdemos o patrocínio, perdemos tudo. E aí eu vim pro Rio, parou tudo. E aí eu lembro que quando eu olhei esse cara e eu vi a história dele, eu falei assim, nossa, esse cara vai resolver o meu problema, eu vou voltar a ser quem eu era. E aí fui para consulta com ele. Ele olhou meus exames, mandou refazer alguns, refez, chegou o resultado. Ele falou 2 coisas: tira o gesso e fisioterapia. Quando ele falou isso para mim, eu nem tinha entendido. Eu falei, doutor, o senhor não vai me operar, não? Ele falou, não, porque o teu caso não tem jeito. Aí eu falei, o quê? Aí ele perguntou, o que você faz? Eu falei, eu toco teclado, eu trabalhava numa empresa, numa fábrica, né, na parte de TI, eu era programador nessa empresa. E aí eu falei, eu trabalho com computador, eu sou músico, tal. E ele falou, cara, o que você toca? Eu falei, toco teclado. Ele falou, cara, arruma outra coisa para você fazer, porque você nunca mais você vai poder fazer isso. Ele me explicou. Ele falou, você perdeu a articulação dos seus 2 últimos dedos da tua mão direita. Então, você não tem mais como... Ali foi tudo, tendão, osso, tudo. Eu perdi são 2 partes de articulação aqui, ó. E eu perdi, eu não tenho, tá vendo? Como é que é a minha mão? É um osso só, daqui até aqui. E ele falou, você nunca mais você vai fazer isso. Porque se você fizer, você vai sentir muita dor. Que você não vai conseguir, sua mão vai inchar. E aquilo foi um balde de água fria. Eu só chorava. Eu chorava. Eu perdi tudo. E eu te falo que foi ali que eu experimentei da graça de Deus de uma forma muito, muito, muito pessoal e muito especial. Porque para mim aquilo era tudo. Mas, na verdade, Deus estava me ensinando algumas coisas. É o momento do encontro. Primeira coisa que Deus estava me ensinando a ser obediente. Eu nunca fui aquele filho maluco de ficar afrontando pai, mãe. Não, nunca fui. Mas eu era desobediente. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu estaria bem. Aí o que você fala, né? Às vezes você acha que está fazendo certo, porque eu achava que está evangelizando, que está fazendo coisa para Jesus, mas eu estava errando no básico. Eu não estava olhando a dor dentro da minha própria casa. E ali Deus estava me ensinando o valor da obediência. E a segunda coisa, Deus estava me colocando no meu lugar. Porque, como eu falei, eu me lembro que quando meu pai... Eu estava nessa igreja, que era uma igreja muito grande, extremamente influente, até hoje. O meu pai foi transferido para uma igreja bem pequena, que tinha praticamente uma família na igreja, que tinha acontecido um escândalo terrível lá. E nós fomos para essa igreja. Quando eu fui visitar essa igreja, eu falei, eu nunca vou vir para cá. Você acha que eu vou sair de onde eu tô para poder vir para cá? Na minha cabeça. Eu ia deixar de tocar num lugar que tinha 2, 3 mil pessoas me ouvindo ali, para ir para uma igreja que eu lembro que quem cantava era o coitado do irmão Zé Maria.
O irmão Zé Maria era afanho. Ai, Jesus. Aí Pega a você não bundinha, quer- Jesus, né? Cara, eu falei, eu não posso vir pra cá. Mas eu fui. Eu fui porque ali Deus estava me tratando, Deus estava tirando de mim soberba. Ali Deus mudou a minha vida. Eu tive que aprender pela dor. Eu sempre falo para as pessoas, você não precisa aprender pela dor. A Bíblia já nos ensina tanta coisa. E Deus, às vezes, sempre conecta algumas pessoas a nós para a gente poder aprender com as histórias dele. Verdade. Né? E por que não aprender com o erro dos outros? Eu já vi tanta coisa, tanta gente se arrebentando por causa da soberba, por causa da arrogância. Né? Eu me achava melhor do que todo mundo. E aí eu tive que me tornar o pior deles. Porque eu lembro que até nesse período eu ainda não estava 100%, eu tive que tocar só com a mão esquerda, né? Para poder ajudar. E ali Deus foi me amassando, me moldando, Desceu a casa me do transformando, sim. Eu falo que até, né, às vezes eu tô na igreja tocando, eu sinto dor e tal. Eu fico feliz, eu falo glória a Deus pela dor. Glória a Deus pela dor. Porque eu tô vivo. Porque é um milagre, né? Milagre. E é um milagre você tá Milagre. tocando. Hoje a mão funcionar é um milagre. É. E aí voltamos pro Rio. Voltamos pro Rio porque minha mãe tava... É engraçado, minha mãe conseguiu superar aquele primeiro câncer num milagre puro, Deus purinho. E depois de um tempo, a gente voltou pro Rio de Janeiro e ela tava com outros pontos de câncer no corpo. E aí foi um momento bem complicado, né? A gente, quando voltou, a gente já voltou para a igreja de Bangu, que na época estava entrando numa intervenção e tal.